Fala pessoal, beleza? Guilherme aqui para mais um vídeo do canal 1% Mais Rico com fundos imobiliários. E nesse vídeo nós vamos ver quais foram os fundos imobiliários que as gestoras e casas de análise mais recomendaram para o mês de fevereiro. Vamos também fazer uma análise dos indicadores destes fundos e ver se realmente são bons ativos. A matéria é do site Exame e eles criaram um ranking com os fundos imobiliários mais recomendados por várias gestoras do mercado. Então, antes de iniciar, confira se já está inscrito aqui no canal e se já deu o like nesse vídeo, beleza? Bom, então, sem enrolação, vamos iniciar a nossa lista com o primeiro fundo, que é o BTLG11. Ele recebeu 7 indicações do BTG Pactual, da Empíricos, da EQI Research, da Guide, da Orama, da RB Investimentos e do Santander. O BTLG11 é um fundo imobiliário de logística. Atualmente está sendo negociado por R$ 102,62 e o seu P sobre VP está de 1,05. Então significa que ele está sendo negociado acima do seu valor justo, né? Acima do seu valor patrimonial. Ele possui 266 mil cotistas e entregou um dividend yield aí nos últimos 12 meses de 8,84%. Bem em média aí do que pagam os fundos imobiliários de tijolo, inclusive os fundos imobiliários de tijolo do segmento de logística. Bom, o BTLG11 ele é um dos maiores fundos imobiliários de logística da Bolsa. Ele tem 22 imóveis no seu portfólio, estão espalhados aí por mais de 6 estados do Brasil, sendo que a maioria desses imóveis estão localizados em São Paulo. São 15 imóveis na região de São Paulo, 2 em Minas Gerais, 2 na Bahia, 1 no Rio de Janeiro, 1 no Ceará e 1 também em Santa Catarina. O BTLG11, mesmo com tantos imóveis, ele tem uma vacância bem baixa, apenas 2%, o que significa que 98% desses ativos eles estão alugados, gerando receita para o fundo imobiliário. Os seus maiores locatários são Ambev, com 9%, Braskem, 8%, a BRF, 7%, WestRock, com 5%, aí depois vem a Ceva, a Simrise e a Natura, Alpargatas, Modular Data Centers, entre outros menores, né? Inclusive a Coca-Cola, a Pets, PMG Atacadista, John Deere e por aí vai, né, pessoal? São vários inquilinos, esse fundo é bem diversificado, que é uma das características aí do BTLG, beleza? E 82% da área bruta locável desse fundo está em São Paulo, né? Como a gente viu, a maioria dos imóveis desse fundo estão em São Paulo, querendo ou não. É a maior cidade que a gente tem aqui no Brasil, então a maioria dos imóveis estar em São Paulo é um bom indicativo, né? Está numa região que é bem localizada e o vencimento dos seus contratos de aluguel estão com vencimento somente para depois de 2027. 65% deles vão vencer somente depois de 2027, então o fundo ainda tem 3 anos aí bem tranquilo que não precisa se preocupar com a renovação dos contratos com os inquilinos atuais, beleza? Bom, e no último mês, pessoal, o rendimento do BTLG11 foi de 81 centavos por cota, o que significou um rendimento de 0,78% ao mês. A data base foi 15/1 e a data do pagamento aconteceu em 25/1. Como a gente pode ver também, nos últimos 5 anos, o BTLG vem pagando dividendos de forma recorrente. São dividendos bem estáveis, né? Não tem grandes oscilações. Somente lá em 2020, né, que a gente percebe algum tipo de oscilação ali, porque foi justamente no início ali da crise que a gente viveu, né, nos últimos anos. Mas o BTLG é um fundo bem consistente da Bolsa, bem diversificado, que vem pagando ótimos dividendos aí nos últimos 5 anos, beleza? Bom, então agora vamos para o nosso segundo fundo imobiliário da lista, que é o XPML11. Ele recebeu 5 recomendações, foram do BTG Pactual, da EQI Research, da Guide, da RB Investimentos e do Santander. Ele é um fundo imobiliário de shopping, está sendo negociado hoje por R$ 118,00, o seu P sobre VP está de 1,06, então assim como o BTLG, ele também está sendo negociado um pouquinho acima do seu valor justo, acima do seu valor patrimonial, justamente porque ele é um fundo também bem interessante, né? Normalmente ele está acima do seu preço justo, porque os investidores gostam bastante desse fundo também. Ele possui 409 mil cotistas, também é outro grande fundo da nossa bolsa, e pagou um dividend yield de 8,48% nos últimos 12 meses, também em linha aí com os demais fundos imobiliários do segmento de tijolo e do segmento de shopping. Bom, ele também possui uma grande quantidade de ativos dentro do seu portfólio. Ele possui 17 shoppings, estão espalhados por mais de 7 estados do Brasil. 8 shoppings estão em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro, 2 na Bahia, 1 em Amazonas, 1 em Minas Gerais, 1 no Pará
e outro no Rio Grande do Norte. Então a maioria dos shoppings em São Paulo, né, a gente percebe que é um padrão, uma característica dos fundos investirem mais no estado de São Paulo, também na cidade de São Paulo, porque é a maior cidade do nosso país, né, onde está a maior concentração, maior movimento aí, tanto em shopping centers, quanto também para o segmento de logística, beleza? Bom, a vacância desse fundo é de 4,4%, então considera como uma vacância baixa. A maior parte aí dos seus imóveis, dos seus ativos estão locados, alugados e gerando receita para dentro do fundo. E ele também tem uma diversificação bem grande por administradora, né? Então, a maior concentração que ele tem em uma única administradora é na JHSF Malls, em 35%, depois na Alus, em 33%, depois na Ancar, com 14%, e depois algumas outras exposições menores. Então, quanto menor as concentrações, melhor, né, pessoal? Então, a gente percebe que esse fundo aqui, ele também tem uma boa diversificação por administradores de shoppings, possui bastante administradores, o que é um bom sinal. E no último mês, ele pagou aí um rendimento de 92 centavos por cota, o que significou um rendimento de 0,79%. A data base foi 18 de janeiro e ele pagou esse valor de 92 centavos no dia 25 de janeiro. A gente também percebe que nos últimos 5 anos ele vem pagando bons dividendos. Também a mesma situação do BTLG. Em 2020 ele passou por uma situação complicada, porque foi justamente aquela época onde os shoppings estavam fechados, né, devido à crise que a gente passou. Mas aí desde 2021, 2022 esse fundo vem se recuperando bem. E a gente percebe também ó, que em janeiro normalmente ele costuma pagar dividendos maiores, também pela questão do final de ano, onde aumentam os movimentos nas lojas, né, dos shoppings, e também porque é fim de semestre, os fundos imobiliários eles precisam distribuir 95% do lucro por semestre, né? Então, normalmente em janeiro ou dezembro esse fundo pode pagar um pouquinho a mais. Assim como também todos os outros, né? Alguns preferem já distribuir tudo durante os meses, alguns pagam dividendos maiores ao final dos semestres, beleza? Bom, então vamos dar seguimento aqui na nossa apresentação, pessoal. O terceiro fundo imobiliário que foi mais indicado aí dentre as gestoras foi o RBRR11. Ele recebeu 5 indicações do BTG Pactual, da Empíricos, da Genial e da RB Investimentos. Ele é um fundo imobiliário de papel, ele está sendo negociado por R$ 89,45, sendo que o seu P sobre VP está de 0,93. Então ele está com desconto de 7% atualmente. Ao contrário do BTLG e do XPML, ele está sendo negociado com desconto frente ao seu valor justo, de 7%. E ele possui 135 mil cotistas, quase 136 mil. Seu dividend yield nos últimos 12 meses foi de 10,65%. É um dividend yield maior do que os fundos anteriores, justamente porque ele é um fundo de papel, então ele tende a pagar mais. Ele é um fundo de recebíveis, então fundos de recebíveis normalmente vão financiar obras no setor imobiliário e aí vão ganhar com os juros dessa operação, porque ele vai lá, empresta dinheiro para esses empreendimentos e eles têm que pagar, devolver para o fundo o valor com juros e corrigidos também normalmente aí pelo IPCA, IGPM, por algum índice aí de correção. Então é assim que esses fundos ganham e geram receita, beleza? Bom, ele é considerado um fundo imobiliário high grade, ele possui um patrimônio líquido de 1,4 bilhões de reais, ele possui 40 certificados de recebíveis imobiliários, que são justamente esses empréstimos que ele faz, e 94% do patrimônio líquido dele está investido nesses certificados de recebíveis. E as taxas médias da carteira é CDI mais 2,9 e IPCA mais 7,3, o que é outro indicativo de que esse é um fundo high grade, ele está emprestando dinheiro com taxas de juros baixas. Os fundos imobiliários em geral só emprestam dinheiro com taxas de juros baixas para aqueles devedores que têm uma qualidade de crédito melhor e que, em regra geral, não vão atrasar o pagamento, não vão dar calote, porque eles têm uma boa qualidade, uma boa estrutura e não vão ter problemas financeiros. Isso na teoria, claro que na prática pode acontecer algum problema, certo? Mas os fundos high grade normalmente são mais seguros. E um fator interessante também é que os seus certificados de recebíveis imobiliários, 88% estão indexados à inflação e 12% ao CDI. Como a maioria dos certificados estão indexados à inflação, no caso ao IPCA, quando o IPCA do mês vir maior, esse fundo tende a entregar maiores rendimentos. Quando o IPCA vir menor, esse fundo tende a pagar menos aos seus cotistas, beleza? E normalmente tem um atraso aí de 2 meses nessa distribuição. Então, se hoje o IPCA foi divulgado aí em alta,
daqui 2 meses esse fundo vai entregar esses rendimentos, beleza? Bom, ele também investe em alguns fundos imobiliários, ele tem o RPRI, o MCCI, o Game 11, um fundo imobiliário de infra da Valora, o NCRI 11 e o FLCR 11, beleza? Ele possui 94% investidos em CRI e apenas 4% nesses outros fundos imobiliários aqui. Bom, e no último mês ele pagou um rendimento de 68 centavos por cota, o que significou um rendimento de 0,74% ao mês, né? Praticamente 0,75 arredondando. A data base foi 10 de janeiro e a data de pagamento foi 17 de janeiro. A gente também percebe que nos últimos 5 anos ele vem entregando rendimentos todos os meses, tem oscilações maiores. Em 2020 a taxa de juros do país estava muito baixa, então é natural que ele entregasse dividendos menores. E os outros meses a explicação pode ser pelo IPCA, né? Aquele fator que eu comentei. Quando o IPCA vem abaixo, ele tende a entregar menores rendimentos. Quando o IPCA vem mais alto, ele tende a entregar maiores rendimentos aos cotistas. Bom, pessoal, indo para o próximo fundo mais indicado aqui de fevereiro, é o RBRF11. Ele é do segmento de fundo de fundos / multi-estratégia. Ele recebeu 4 indicações da BB Investimentos, da EQI Research, da Genial e do Santander. Ele está sendo negociado por R$ 7,94. Ele é um fundo base 10 e ele virou base 10 em 31 de janeiro de 2024. Então, antes ele era negociado aí próximo dos R$ 100, sofreu um desdobramento no dia 31 de janeiro e agora ele é negociado aí próximo de R$10, né? É um fundo base 10 que a gente chama. O seu P sobre VP está de 0,91, o que significa que ele está com 9% de desconto no momento. Ele possui 108 mil cotistas, quase 109 mil, e o seu dividend yield nos últimos 12 meses foi de 8,78%. E aí as principais características desse fundo aqui. Ele possui 1,20 bilhões de reais, ele investe 72,9% do seu patrimônio em fundos imobiliários de tijolo, em 12,5% em CRIs diretamente, 9,5% em fundos imobiliários de papel, de CRI, né? E ele possui uma liquidez diária de 3,2 milhões de reais, tá? Isso no quarto trimestre de 2023. Como ele se tornou base 10 recentemente, pessoal, eu peguei o valor do próximo rendimento que ele vai pagar, tá? Então, a sua cotação aí em torno de R$ 8,00 e um rendimento de 0,05 centavos, né? 5 centavos, arredondando, o seu rendimento vai ser de 0,68% ao mês. Tá aí que a gente percebe aqui também que nos últimos 5 anos ele vem pagando dividendos recorrentes. Ele costuma pagar aí rendimentos entre 5 a 6 centavos por mês. E ele é um fundo menor do que os outros, né? Os outros têm um histórico maior, mas esse é um fundo que se tornou base 10 agora, ele tende a ganhar mais cotistas, aumentar também a sua liquidez. Então vamos acompanhando aí esse fundo para ver como que ele se desenvolve com o passar do tempo, beleza? Bom, pessoal, e o último fundo que mais foi indicado aí para fevereiro foi o VISC11, que é um fundo imobiliário de shopping. Ele recebeu 4 indicações da Ágora, do BTG Pactual, da BB Investimentos e da Empíricos. Ele é um fundo imobiliário de shopping que está sendo negociado por R$ 120,70, porém, mesmo com esse valor alto, né, o seu P sobre VP está de 0,90, então quer dizer que ele está com desconto aí de aproximadamente 10%. Ou seja, o seu valor patrimonial é ainda maior, né, do que o 120, quer dizer que ele está barato no momento. E ele possui 276 mil cotistas, e o seu dividend yield nos últimos 12 meses foi de 8,95%. E aí eu trouxe aqui essa matéria justamente para explicar por que ele está com 10% de desconto no seu preço atual. Todo ano os fundos imobiliários de tijolo precisam fazer uma reavaliação dos seus imóveis, então eles contratam uma empresa terceirizada, que é especializada em reavaliação de imóveis, que vai dizer se o fundo se valorizou, se aqueles imóveis se valorizaram, ou se aqueles imóveis não se valorizaram. Nesse caso aqui, pessoal, os imóveis do VISC11, eles se valorizaram tanto que o seu valor patrimonial aumentou em 12,7%. Então não foi a cota que caiu, foi o valor patrimonial que aumentou, fazendo que o fundo tivesse um desconto. E aí o VISC11 ele possui 23 shoppings no seu portfólio, espalhados por mais de 13 estados do Brasil. Uma das maiores características desse fundo é que ele é muito diversificado, ele investe em vários shoppings. Ele possui 4 no Rio de Janeiro, 4 em São Paulo, 3 no Ceará, 2 no Paraná, 1 em Santa Catarina, depois 1 no Distrito Federal, 1 em Rondônia, 1 no Mato Grosso, 1 em Pernambuco, 1 em Espírito Santo, outro no Pará, outro na Bahia
e outro em Minas Gerais. A sua taxa de ocupação é de 94,1%, então a sua vacância é de 5,9%. Ele tem uma vacância um pouquinho maior do que os outros fundos imobiliários, mas também dentro do aceitável, né? Porque ele tem muitos imóveis, então é normal que a vacância seja um pouquinho maior. E ele também é bem diversificado dentre as administradoras. Ele possui a Ancar, a Argo, a Soul Malls, a Safir, a AD Shopping, Alus, Multiplan, JCC, Lumine e a T-Mall, certo? Com uma concentração um pouquinho maior em Ancar e Argo, mas nada que preocupe momentaneamente, beleza? Então, uma das maiores características desse fundo aqui é que ele é muito diversificado. E o seu último rendimento pago foi de R$1 por cota, o que significou um rendimento de 0,8% ao mês. A data base foi 28 de dezembro e ele pagou em 12 de janeiro, beleza? E aí a gente vê que nos últimos 5 anos ele vem pagando dividendos de forma recorrente. Ele também teve, né, o problema lá em 2020, assim como outros fundos de shopping. Os shoppings estavam fechados, é normal que a receita caísse e que a distribuição de rendimentos também caísse, né? Mas depois ele se recuperou super bem, tanto que em 2023 foi o maior patamar de distribuição desse fundo imobiliário. Mas é um fundo aí que vem se consolidando cada vez mais, com grandes ativos dentro da sua carteira, muitos ativos inclusive, né? Então a diversificação é o maior ponto desse fundo imobiliário aqui. Beleza, pessoal? Então esses foram os 5 fundos aí mais indicados para fevereiro, dentre essas gestoras aí do mercado. Vou deixar a matéria aqui nos comentários, caso você queira acessar e ler na íntegra. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Se gostaram, se te ajudou de alguma forma, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. Isso ajuda demais aqui na divulgação do nosso canal para que mais investidores consigam ter acesso a essas informações e vocês também me ajudam demais, beleza? Bom, então, espero que tenham gostado, espero vocês no próximo vídeo. Um abraço, desejo a vocês ótimos investimentos.